Glória a Deus! Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração em mais uma manhã, nessa quarta-feira poderosa, dia 8 de outubro, o dia que o Senhor fez para nós. O Senhor renova as suas misericórdias em nossas vidas, nossos corações são reabastecidos. Nós estamos aqui mais um dia crendo que bondade e misericórdia nos seguirão. Você pode dizer amém? Eu queria que você que está chegando hoje, pela primeira vez aqui no nosso devocional, saiba que o Senhor escolheu te abençoar e todos os dias, 7 horas da manhã, estamos aqui. Sempre de segunda a sábado às 7, aos domingos às 10 horas da manhã nós nos encontramos. Esses dias eu confesso que eu cheguei a pensar em começar a fazer um devocional à noite também. Mas eu estou meditando sobre isso. Mas eu quero começar igual a gente sempre faz, orando. Nós vamos orar juntos e eu gostaria de convidar você, antes da oração, a se inscrever nesse canal, porque todos os dias eu tenho orado pelos inscritos. E eu queria que você não somente se inscrevesse, aperte o botão inscreva-se, mas também aperte o botão do sininho para ativar as notificações. É claro, clica já no gostei do vídeo, porque assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Eu quero te dizer que todos os dias eu também oro pelos seus pedidos de oração. Então, se você tiver um pedido específico, deixa aqui nos comentários que eu estarei orando pela sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento juntos? Feche os seus olhos, ore por você, que eu também vou orar por você e pelo nosso encontro aqui. Pai, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma manhã que estamos iniciando. Mais uma oportunidade que recebemos do Senhor e hoje eu quero te pedir que o Senhor nos dê constância. Oh, Espírito Santo, nós precisamos aprender a permanecer, precisamos aprender a perseverar no Senhor. Pai, eu te peço que nesse dia a sua mão seja estendida sobre cada um dos meus irmãos que está ouvindo esta oração. Que o Senhor possa mudar os rumos das conversas difíceis e, em certo ponto, desastrosas que eles tiveram. Espírito Santo, o Senhor sabe a motivação do nosso coração e muitas vezes as nossas palavras elas saem diferentes. Lá fora, Deus, o mundo diz que nós falamos o que pensamos no momento que estamos de cabeça quente. Mas a verdade é que não é isso. No momento, Senhor, do nervosismo, nós encontramos palavras para atracar e para nos defender. Nem sempre essas palavras revelam o nosso coração. Espírito Santo, eu te peço que cada palavra dita no lugar e no momento errado possa, Senhor, perder a força no coração daqueles que ouviram. E que o seu perdão possa entrar no meio de cada situação mal resolvida. Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher que estão ouvindo esta oração e que estão participando comigo deste devocional. Oh, que a mão do Senhor esteja sobre suas casas, sobre suas famílias. Que o Senhor guarde os seus filhos, que o Senhor guarde a viagem que eles vão fazer, que o Senhor guarde a entrada, a saída, que o Senhor guarde os planos, que o Senhor guarde os projetos. Oh, Senhor, preserva o trabalho dessa pessoa. Preserva aqueles, ó Deus, que têm vivido dias de ansiedade sobre o futuro, dúvidas sobre para onde ir e como fazer. Ó Espírito Santo, eu oro nessa manhã. Senhor, estende o seu cetro de justiça a nós. Estabelece prosperidade. Libera a palavra da cura. Traz cura sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Em o nome de Jesus é que eu oro. Amém. E graças a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Eu gostaria que você repetisse comigo uma confissão de fé. Fala assim comigo: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Diga, essa é a verdade da palavra de Deus. E é nisso que eu creio. Em o nome de Jesus.
Aleluia. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Você crê que você é amado? Escreve aqui nos comentários: eu sou amado. Escreve isso. Diga, escreva assim: eu sou amado. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nessa manhã e abrisse comigo no Salmo de número 32. Nós estamos durante toda essa semana meditando na palavra de Deus com o tema perdão. Você sabe, é muito importante nós falarmos sobre o perdão, porque o perdão liberta, o perdão remove fardos, o perdão acelera o destino, o perdão reorganiza os nossos corações. E hoje eu quero continuar falando sobre isso, em especial sobre essa questão de muitas vezes caminharmos de maneira pesada. Quanta gente que você conhece, talvez você que está assistindo, vive uma vida de angústia, vive uma vida de peso, vive uma vida de fardos pela falta de perdão ou pela falta de consciência de perdão. Existem duas questões. A falta de perdão é quando nós não perdoamos. A falta de consciência de perdão é quando nós não compreendemos que já fomos perdoados. Existe essa mão dupla sobre o perdão, mas eu queria ler Salmos 32, o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meu Deus do céu, que texto precioso! Davi aqui, depois de experimentar o peso do pecado, o peso da culpa, ele experimenta o perdão do Senhor. Ele descobriu que quando você entende que o Senhor perdoa a tua transgressão, Ele cobre o seu pecado e Ele não atribui a você iniquidade, isso produz leveza, produz libertação. Você sabe, a pior coisa que existe é você caminhar carregando um fardo de culpa. Não existe nada pior do que você viver a sua vida com a sensação de que tem algo errado entre você e Deus. Não existe nada pior do que aquele sentimento na alma de que Deus está chateado com você. Mas a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade. Lá em João 1, 1 João capítulo 1, na epístola, 1 João 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja só, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor não apenas nos perdoa, mas Ele também nos purifica. O perdão é um antídoto contra todo tipo de culpa e muitas vezes o nosso coração se torna um coração tão pesado, tão angustiado. Nós carregamos durante a vida tantas marcas do passado, os erros que cometemos. E muitas pessoas acabam caindo na cilada do diabo por ignorância. Eles vivem uma vida onde começam a acreditar que os seus muitos pecados se transformaram num motivo para a sua grande infelicidade. Mas Deus me colocou aqui para te dizer que Ele tem perdão disponível para você. Ele mandou eu aqui dizer para você que você não precisa viver uma vida cheia de fardos pesados. E quando você compreende o perdão, a sua maneira de enxergar a vida muda, porque você deixa de aceitar o mínimo, você deixa de se contentar com o pouco. No livro de Isaías, capítulo 1, o versículo 18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Por conta do perdão do Senhor.
O seu pecado pode ser vermelho, numa cor forte. Ele vai se tornar branco, como se fosse limpo, por causa do perdão. Veja só, o perdão ele muda a cor das coisas. Quando você é perdoado e quando você entende que é perdoado, você começa a enxergar a vida com leveza, porque você começa a dizer: eu não preciso mais viver com essa sensação ou com essa culpa nas minhas costas. Eu nunca esqueço um dia que eu tive uma conversa com um discípulo. Constantemente nas conversas ele ficava dizendo que tinha errado no passado. Eu errei no passado e por isso. Todas as vezes que a gente conversava ele ficava lembrando do passado. Até que um dia eu disse pra ele, eu falei: amado, você já percebeu que sempre quando a gente tá conversando você fica se lembrando do que passou? Pois é, pastor, é porque eu tomei más decisões e isso me faz sofrer até hoje. Eu disse: deixa eu te dizer, é errado você ficar lembrando de algo que Deus já perdoou e esqueceu. Você precisa compreender que o perdão da cruz deve afetar completamente a maneira que você olha para a sua vida, para o seu passado e para o seu futuro. Porque se você não compreende a profundidade do perdão, a maneira como você vai olhar para você mesmo não é aquela que Deus olha. Porque quando o Senhor olha para você, Ele vê você completamente perdoado. O sangue que foi vertido na cruz foi suficiente para pagar o preço de todos os seus pecados. E você precisa compreender que o passado ficou para trás e o pagamento dos seus erros foi feito de maneira completa na cruz. Agora existe um futuro maravilhoso te esperando, então não fale mais do passado. Não carregue mais o peso do passado. Não aceite mais o fardo da culpa. Não aceite mais carregar aquela sensação de condenação, aquela sensação de sujeira dentro de você. Não aceite. Seja perdoado nessa manhã, meu irmão. Receba o perdão do Senhor nessa manhã. Lança fora a culpa. Que as águas da palavra de Deus lavem você por dentro e remova todo sentimento de sujeira e traga a convicção de que você é aceito e amado pelo Senhor. Que o Espírito Santo, através dessa palavra, possa lavar os seus olhos e mudar a maneira como você olha para você mesmo. Você é aceito, você é amado. Você tem um Pai que tem alegria em você. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz, eu não sei o que você fez. O que eu sei é que a Bíblia diz que se você se arrependeu do seu pecado, o Senhor perdoou você completamente. O que a Bíblia diz é que se você confessou o seu pecado, não há mais lembrança diante de Deus. Ele te perdoou. Ele te limpou. Você precisa crer nisso. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem na verdade do Evangelho de Deus? O perdão, ele remove esse peso de culpa. Ele liberta o teu coração daquele fardo interior. Ele te cura. Ele te limpa. Ah, irmãos, feliz é o homem, feliz é a mulher cujo pecado foi perdoado. Oh, aleluia. Eu queria que você escrevesse nos comentários aqui embaixo. Escreve assim, ó: sou livre. Escreve assim: eu sou livre, porque o perdão de Deus removeu o peso da culpa. Escreve isso aqui embaixo: eu sou livre, porque o perdão de Deus removeu o peso da culpa. Aleluia. Quantas pessoas precisam ouvir essa palavra? Quantas pessoas precisam compreender que foram perdoadas? Quantas pessoas precisam receber revelação na palavra de Deus? Eu queria que você me ajudasse. Nós vamos encerrar orando agora, mas eu queria pedir que no final da oração você pegasse o link dessa palavra e mandasse para 5 pessoas que você conhece e que precisam ser livres da culpa. Livres do peso da culpa. Feche os seus olhos, ora comigo, fala: Senhor Jesus,
Obrigado porque o seu perdão me torna livre. Arranca de mim, Senhor, o peso da culpa e toda lembrança que me prende ao passado. Enche o meu coração com a sua alegria, com a alegria da salvação e com a certeza de que eu sou amado e perdoado. Que eu viva todos os dias com essa consciência, que o Senhor me perdoa, que o Senhor me aceita e que o Senhor me ama. Em seu nome eu oro. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã. Pega essa palavra e manda para 5 pessoas que precisam receber consciência de perdão. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez. Fica na paz, um excelente dia.